E aí, salve, salve! Tem uma excepcional hora aqui de estudo com a gente na nossa ArcSérie ou websérie, assim que seja, né? Desvendando os grandes arquitetos, como eles fazem, o porquê eles fazem, como que eles conseguem fazer isso e como que a gente consegue aplicar ali no nosso trabalho, no nosso dia a dia de arquiteto, ou de arquiteto, ou de estudante de arquitetura, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, né? Ou já formado. Eu ainda estudo muitos arquitetos, é o que a gente chama aqui de adquirir o repertório na arquitetura, né? Observando muito os arquitetos. Ou você aí que acabou de entrar no escritório não, né? Acabou de entrar no estudo de edificações, do primeiro ano de edificações, primeiro, segundo, terceiro ano, muito importante, tem vontade de ir para a faculdade, muito importante o que a gente está comentando, falando aqui e as explicações de uma forma bem simples, tá? Eu tento explicar as estruturas, os elementos, a importância, né, também das instalações ali e de compatibilizar tudo isso, qual a importância que a gente tem agora. E as dicas que a gente dá aqui, né, muito importante ali, não é porque você entrou agora na faculdade ou não é porque você entrou agora no curso de edificações que você não pode já sair trabalhando na área, né? A área da construção civil emprega muita gente. O último dado que eu vi acho que era 10 milhões de pessoas, claro, incluindo, né, o pessoal de obra, o pessoal ali que está por trás ali, o staff ali, assim dizendo, né, engenheiros, arquitetos, projetistas é o que a gente fala muito aqui, né, uma área que está assim dependente muito disso, né? Os arquitetos e engenheiros estão precisando muito desses profissionais e ali são aqueles profissionais que vêm ali de escolas técnicas, né? Isso é muito importante. Claro que esses profissionais precisam ali de um conhecimento mais prático, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Graças a Deus ali a gente teve essa iniciativa, né? Vamos assim dizendo, né? Algo falando na nossa mente, opa, vamos fazer, né, esse conteúdo para esse pessoal que está precisando muito e ajudar ali a juventude a entrar na arquitetura e se apaixonar pela arquitetura, pela construção civil, né, por ser um projetista, um desenhista, né, também muito importante isso. E seguir a linha que ele quer ali, ou seguir na arquitetura, ou seguir nas instalações, né, na engenharia, projetando estrutura, projetando elétrica, hidráulica, ar-condicionado, que assim seja, tá? E a gente fala de tudo aqui, né, na área da construção civil. Também sobre métodos construtivos, muito importante, construção convencional, construção concreto aparente, né, o moldado em loco, lajes, vigas, né, de diferentes tipos ali, né, laje nervurada, laje caixão, viga protendida, laje protendida, métodos construtivos, steel frame, estrutura metálica, wood frame, que é a madeira, ICF, muita coisa a gente está falando das instalações também. Ah, muito importante aqui, já vai uma dica de cara, tá? Compartilha aí esse conteúdo com os seus amigos de faculdade ou seus amigos de curso aí de edificações ou com um amigo seu aí que está interessado a entrar na área. Vamos ali educar na arquitetura, né? Eu descobri esse caminho, vamos educar aí o pessoal para que a gente forme grandes profissionais, novos profissionais que a gente está necessitando. O mercado necessita disso. Beleza? Vamos descobrir aí novos arquitetos, novos projetistas de talento, tá bom? Beleza? Você faz isso para mim? Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha isso que é muito importante, tá? Uma outra coisa importantíssima também aqui, se você tem aí uma obra, um projeto que você gostou e você quer desvendar ele, que é o que a gente faz aqui, disseca ele, manda aí também nos comentários que a gente vai atrás, beleza? E a gente vai aqui mostrar no canal ele sim, tá? Um outro alerta também, a gente está fazendo aí uma ArcSérie na rua, que é andando pela rua e quando a gente encontra uma arquitetura legal, né, ou algo técnico super importante, né, que às vezes a gente, né, como arquiteto só fica olhando, né, as grandes obras, não, mas em tudo tem projeto e tudo é projeto. Isso que eu ia falar, tudo é projeto. Então tudo partiu ali
né? A gente gostava muito de falar da prancheta, né? Agora a gente fala do AutoCAD ou do Revit, né? Tudo parte do computador agora. A gente fala muito sobre isso. Tudo é projeto, tudo passou na mão de um arquiteto, do engenheiro. Se tudo passou na mão de um arquiteto e engenheiro, tem ali o projetista, né? A nossa carreira inicia ali como projetista dentro do escritório de arquitetura e de engenharia. Então, é isso, né? Esse é o foco aqui, ajudar essa galera que está entrando no mercado de trabalho a adquirir esse repertório e conseguir ali trabalhar, ter um emprego legal, trabalhar no escritório de arquitetura, em construtora, escritório de engenharia, beleza? É isso daí. E também, deixa eu só consultar aqui a minha folhinha que eu acabo esquecendo de muitas coisas, tá? Falamos de estrutura, né? Vamos falar de muita estrutura, falar aí, nossa ArcSérie não fica ali retida, né? No partido arquitetônico, numa coisa mais, né? De coisas de arquiteto, né? Divagando sobre isso, se ele precisava ser assim ou assado, a gente entra mais na resolução de como que ele teve o conhecimento importante de estrutura, por exemplo, né, e conseguiu aplicar, né, o porquê que ele consegue executar aquele tipo de projeto, aquele tipo de obra, beleza? Hoje a gente vai partilhar aqui uma residência em Ubatuba, né, SPBR Projetos. Já falamos de alguns outros projetos deles aqui. Muito legal esse escritório. Os arquitetos têm um conceito ali da arquitetura paulista e é legal que a gente vai fazer outros vídeos, né, com outros arquitetos que têm esse mesmo conceito. Você vê que o desenho arquitetônico é muito parecido, né, e só que eles trabalham com elementos diferentes, né? Por exemplo, esse que a gente vai ver hoje trabalha muito com concreto aparente. E a gente vê que outros arquitetos que seguem a mesma linha trabalham com estrutura metálica, madeira, mas o desenho arquitetônico é muito parecido, tá? A gente vai detalhando essa casa aqui, uma casa em Ubatuba. Bom, a gente está vendo já de cara aqui, né? Onde a casa está localizada, no alto, muito provavelmente aí de um morro. Ubatuba tem essa quem já foi ali tem essa topografia, né? Se você observar até aqui no fundo, ó, as casas, né, já estão ali no morro. Então essa não ficou diferente. Você vai ver a inclinação desse morro, né, muito inclinado, né? A gente não vai falar do partido, mas o partido que o arquiteto tomou ali foi super fundamental para a execução, né, para esse tipo de obra. E aí você vai observar que ela toca pouco o solo, né, a casa. Toca exatamente por três pilares, três grandes pilares. Né? A gente está vendo dois deles aqui, ó, este e esse aqui, só por essa área, né, que toca na frente e mais um outro pilar mais robusto no fundo que toca o solo. E aí, como que ele consegue estruturar a casa, né, fazendo com que ela pareça suspensa com esses três apoios, né? Como que ele consegue fazer isso? Se você observar até as casas do fundo aqui, ó, você vê que ela tem bastante área de solo, né? Observa ela que ela está bem apoiada. E essa, como se deu, né? Como que a gente identifica os elementos estruturais ali, que é super importante quando o arquiteto, eu gosto de falar muito isso, quando o arquiteto domina, né, essa estrutura, esse tipo de estrutura, domina os sistemas estruturais, cara, ele dá show, né, assim dizendo, né, ele consegue ali dar plasticidade à arquitetura dele. Nada mais do que, por exemplo, o nosso Oscar Niemeyer ali, né, ele dominava a técnica construtiva, observa que ele usava um único tipo de material na composição da arquitetura dele e, cara, ele fazia uma plasticidade fantástica, fantástica. A gente vai falar de algumas obras dele aqui, não tem como não falar dele, né? Algumas obras usavam metálica, mas a maioria das obras era concreto aparente, né? O concreto aparente, não o concreto aparente, né? Da parte mais estética, do concreto estrutural, né? O concreto moldado em loco. Bora lá, falar mais um pouquinho então. A gente vê dois grandes pilares. Observa isso daqui, ó, essa grande viga aqui, ó,
Cara, isso é um ponto chave fundamental dessa estrutura aqui. São duas grandes vigas aqui, ó. No finalzinho do vídeo você vai ver a maquete deles, né? A maquete representa a casa praticamente inteira. Lembra da casa que eu falei também sobre deles, né? Desses mesmos arquitetos, a casa para final de semana? Essa casa tem essa mesma impressão de flutuar também, né, sobre os pilares ali, né, uma grande massa de concreto no ar ali, suspensa, onde se dá toda a casa. Essa casa tem uma particularidade maior, está no meio da mata, ela tem muitas aberturas. Cara, é fantástico esse projeto aqui. Uma planta até, se você começa a olhar ela, você fala, caramba, como que eu consigo identificar, né, o que é fechamento, o que não é, né, o que é a parte interna e externa, o que é pátio, né? O que a casa está como pátio ali, como essa parte aqui da frente tem um grande pátio também. E aí se você vai ver também essa laje toda recortada aqui, que ele só consegue fazer aqui dentro, ó, tem um detalhe de um recorte, que ele só consegue fazer porque ele consegue dominar essa técnica construtiva. E aqui, por exemplo, ó, ele sai daquela parte óbvia, né, onde a gente tem a viga e a laje sobre a viga, né, teria uma laje aqui e tal, né? Não, ele inverteu isso, né? E o esforço estrutural é o mesmo e colocou a laje para baixo e deixou a viga superior. Essa viga aqui também que aparece aqui, deixa eu só apagar um pouquinho, aí eu vou mostrar essa viga. Essa viga superior aqui, ó, tem um super um super ator ali, assim dizendo, né? Ela tem uma super importância aqui porque ela faz justamente a ligação entre os dois pilares, essa transição e essa grande vigona aqui que sobreapoia nela, né? Ela junta esse conjunto, né, de vigas ali, né, também de sustentação dos dois pilares. Vamos caminhar um pouquinho. Nos desenhos aqui a gente vai mostrando mais. Olha a grande viga aqui, ó, vindo para o fundo, né, vindo na extensão, ela pega a extensão inteira da casa, ó, lá da frente, vem até o fundo, ó. Interessante, né? Sabe que eu vi uma entrevista do arquiteto, onde ele dizia que essa casa inicialmente estava para ser projetada em estrutura, mesmo formato, mesma tipologia, né, o mesmo desenho arquitetônico, só que em estrutura metálica. E aí o que acontece? A estrutura metálica inviabilizou a obra pelo custo. E olha que interessante, moldou todo o concreto em loco, a gente tem a impressão, né, de que o concreto em loco, pela dificuldade de execução dele, porque imagine, tudo isso aqui são formas, né, que precisa ser montadas, escoradas, tal, e iria inviabilizar a obra, né? Ou teria muito custo, e acabou sendo um contrário. Interessante, né? Isso é muito legal a gente se observar. E aí o tratamento que a gente viu, vamos lá, olho clínico, né? O que eu falo muito aqui, e até nos inícios dos vídeos eu falo isso que é super importante. Tenha sempre aí com você uma revista de arquitetura, um livro de arquitetura dos grandes arquitetos, né, de diversos arquitetos. Não se importe muito com o partido arquitetônico. Às vezes a gente se apega muito, eu gosto desse arquiteto ou do outro, tal. Não se apega muito nesse primeiro momento. Por quê? Porque ainda você não formou em você a arquitetura, né, o seu conceito, o que você realmente gostaria de expressar. Mas pega esses grandes arquitetos e estuda muito eles, e estuda não só o visual da arquitetura, mas como eles resolveram certas situações, principalmente estrutural e de instalações, né? Então, vai lá e cava. Olha, a gente tem sites de arquitetura que está ali na mão do celular, tem o hábito de diariamente, pelo menos uma meia hora, uma hora, entra nos sites de arquitetura ou está com a sua revista e destrincha, pega ali um projeto que você viu, que enche os seus olhos e destrincha esse projeto, mas destrincha de uma forma técnica, para que você absorva o que esses grandes arquitetos projetaram, né? Tanto em visual, mas como em desenho técnico, e também como eles resolveram
grande parte estrutural, as partes técnicas, né, de instalações, como que eles resolveram isso? Isso é muito importante, e como os desenhos são representados para que você consiga ali representar futuramente ali em algum trabalho seu, em algum cliente futuro. Isso é muito importante, mesmo que você não tenha trabalhos, assim dizendo, nesse nível, né, de clientes expressivos assim, mas você dá a solução estrutural ou de instalações para o seu cliente de uma forma diferenciada. E isso acaba fazendo com que você diferencie o seu trabalho. E você que trabalha ali com os arquitetos, né, com os engenheiros, quando você estuda isso, você adquire o repertório. E quando você projeta isso, você eleva a solução também. Isso é muito importante. Não espere a solução vir para você, leve a solução ali para o seu time de trabalho, né? O engenheiro ou o arquiteto que você trabalha. Isso é muito importante, porque o engenheiro ou o arquiteto pensa numa solução e você vem com o resultado dessa solução e talvez alguns impasses dessa solução que possa acontecer, que talvez ele não tenha encontrado ou enxergado naquele tal momento. Eu vou só mudar a câmera um pouquinho aqui para mim mostrar algumas coisas para você. Olha isso, cara. Os projetos, né, desse escritório e desse arquiteto em particular, do Ângelo Bussi, né, ele trabalha muito a suspensão, né, o atirantamento das estruturas, né, dos pisos principalmente, né, dos pisos. E o que ele fez, ó, a gente tem uma grande viga aqui, ó, de concreto, certo? Os pilares lá da frente que apoiam, uma outra grande viga aqui, né, que percorre a casa inteira. E aí, se a gente tem esse apoio, né, a gente tem esse caminho que a viga faz, que ó, tá apoiando aqui, tá apoiando toda essa laje, ela só tá invertida, né, como a gente explicou aqui na frente, né, ela é invertida, então ela está invertida, então a laje é isso daqui, ó. Tem um pouquinho aqui, o projeto que legal, né? Tem a laje, né, tem o seu acabamento e também aqui ele tem um detalhezinho, tá vendo? Que é o que a gente chama de platibanda, né? Não chega a ser uma platibanda, mas para a água, né? Isso é uma parte mais técnica para a água não escorrer direto aqui na parede, né? E ficar mais reservada aqui em cima e só escoar, assim dizendo, pela tubulação, né? De água pluvial. Mas isso é moldado em loco, não é aquela forma que a gente faz a laje seca e depois levanta uma alvenaria que isso, de fato, eu vou explicar em algumas obras, quando eu pegar algumas obras práticas assim na rua, você vai ver que isso dá muito problema, né? E quando se faz o concreto aparente, no concreto in loco, que a laje é moldada, né? Esse tipo de arquitetura faz muito isso, já se faz esse detalhe arquitetônico aqui. E aí só desenha esse detalhe arquitetônico quem tem muito repertório, né? E presta muita atenção nos detalhes, tá? E aí, ó, outra laje aqui também, ó, em balanço, né? Uma laje pequena, claro, mas também uma laje saindo direto da viga. E aí, voltando essa grande laje aqui, né? Toda apoiada sobre essa viga, né? Invertida. Outro detalhe aqui, tá vendo? Ó? Que entra na viga, né? E depois ressai, né? Esse detalhe aqui, ó, para dentro também. Muito importante todos esses detalhes, por quê? Porque quando se faz a forma, isso precisa estar detalhado na forma, né? De concreto. E aí a gente vai observando, e olha que interessante aqui, né? A gente começa a treinar o nosso olhar. Como que ele apoiou a laje de baixo aqui? Cadê a viga da laje de baixo? É isso aqui? Não, isso não é viga. Teria que ter uma viga aqui para apoiar? Sim, teoricamente, mas onde apoia os pilares? Onde que está apoiado isso daí? Onde que se apoiou, né? Onde que ele pendurou nesse sentido essa laje? Aqui, ó. Aqui o tirante dela aqui, ó. Viga, certo? Igual essa, né? Ela está subindo aqui. E o tirante apoiando essa laje aqui. Muito provavelmente em outros locais a gente vai encontrar isso também. Aqui ela está até tocando o solo, né? A impressão que a gente tem é que ela está tocando o solo aqui. Mas está tirantada. Isso aqui parece ser um outro tirante também, tá? Ó.
está bem na direção da viga, né? Está lá por dentro. Muito provavelmente é um outro tirante também. Muito legal, né? Muito interessante, né? E aí, ó, você vê a composição de estrutura metálica aqui também, da passarela, que aí ele faz o deck, né? Aqui deve ser uma única forma, né? Tudo, né? A forma da laje também, né? Como que é feito isso? Isso tudo em projeto de estrutura e projeto da arquitetura detalhado. O da arquitetura detalha ali a profundidade, a espessura, e o de estrutura vai detalhar o tipo de concreto, a ferragem, como que essa ferragem vai se comportar. E também entra aqui também hidráulica e muitas das vezes também entra elétrica, porque agora o pessoal está fazendo iluminação, né? Bastante iluminação, né? Nas piscinas, né? E aqui ó, a gente observa outra instalação, tá? Muito importante, né? Ele vai fazer a compatibilização de todos os projetos. Só aqui a gente detalhou aqui 4 projetistas, né? Arquitetura, estrutura, hidráulica e elétrica, né? Só numa casa ali tem 4 já projetistas, fora os outros projetistas que cuidam de aprovações, né? Como por exemplo uma casa dessa muito provavelmente passa ali pela aprovação, né? De uma parte de ambiental, depois de prefeitura, pode caminhar ali para uns 5, 6 projetistas, né? Tudo área que a gente pode trabalhar, tá? E aí, ó, deixa eu mostrar um outro detalhe também, o detalhe do brise aqui, ó, né? Um perfil que esse brise corre para lá, né? E aí caminha aqui, né? Ele controla, né? Toda essa parte de iluminação aí. Cara, tudo isso é desenho de projeto. Se o cara não sabe como desenha isso aqui, essa estrutura, como ela se comporta, dificilmente ele vai atingir essa arquitetura, né? Esse desenho arquitetônico. Eu vou caminhar mais um pouquinho aqui para a gente mostrar mais detalhes aí, ó. Um detalhe em cheio aqui, ó. Vou colocar aqui que não tem tanto, né? Tanto detalhes aqui, ó. E a gente pode mostrar muita coisa. Os 2 pilares que a gente vê, que é esse pilar aqui, ó. Os 2 pilares, né? Que vem lá de cima. Tem um outro para cá. Cara, a grande viga que suporta aquela laje ali, né? Super importante. E também faz a união dessa outra grande viga, ou a grande viga passando e a laje fundida em parte da viga. Cara, o cara que executou isso aqui, né, o empreiteiro, né, o cara que faz a forma, o engenheiro que acompanhou, nossa, cara, super importante. Aqui no fundo, ó, a gente vê a viga que está sobre essa laje aqui, né, que forma a piscina, né, a profundidade da piscina aqui, que muito provavelmente eles usaram como estrutura também para unir toda, né, fazer toda a composição estrutural, né, que suporta essa casa. Uma coisa já vai servindo a outra. E aí, ó, o desenho dessa laje, cara, né? Aqui tem outro desenho dela que passa na frente, né? Aqui tem um desenho mais simples, mas olha esse desenho aqui, ó. Cara, como ele faz isso? Como o arquiteto consegue projetar isso? Consegue projetar porque ele domina esse sistema estrutural, né? Ele inverteu isso daí, ele quer ele quer manter todo esse pano aqui liso, né? Realmente liso, para que ele tenha isso já aparente. Aqui ele tem todo um sistema, né? De elevação aqui de peso, como se fosse de portão, né? Que sobe, né? Esse elemento aqui, ó, como se fosse um portão mesmo, tipo guilhotina, né? Que vai subir ali uma parte e a outra parte vai descer. Fantástico, né? Tá vendo? Aqui já tem um projeto diferenciado também, né? O arquiteto conhece esse tipo de sistema e aí ele projeta isso na arquitetura dele, tá? Ó, muito simples aqui também, ó, infraestrutura. Então ele teve que ter um conhecimento de elétrica para ele conseguir passar essa tubulação por dentro, né, do pilar. E aí ele tem que dizer para o engenheiro que ele vai passar uma tubulação ali para alimentar uma iluminação. E aí vamos prosseguir aqui também. Então a laje, né, a laje superior apoiada também nessa grande viga. Vamos seguir mais um pouquinho. Aqui, ó, olha esse grande pilar aqui, né? Cara, e vai lá no solo, muito provavelmente tem mais, né, parte no solo. Ó, a casa está elevada aqui, né, um outro trecho da casa. Cara, e aí, como que ele desenha tudo isso, né? Os pilares, de novo a gente fala aqui, eu gosto muito de falar aqui, os pilares, a estrutura fazendo parte da arquitetura. Fundamental isso é fundamental,
né? Não tem que haver uma competição. Alguns arquitetos adotam para esconder isso, né? Para que fique, né, um ambiente assim, disfarçado, né? A gente não sabe onde está o pilar, tal. Fazem questão disso, mas alguns fazem questão de explorar isso, né, como um diferencial ali da arquitetura dele. E é um partido, né, assim dizendo, arquitetônico, e segue essa linha e consegue dar harmonia a tudo ali, porque eles desenham muito essas peças, tá? Aqui as plantas, deixa eu só mover aqui a foto, ó, mover a câmera. E aí, ó, a casa apoiada por dois pilares. Ela está invertida aqui, né? Aqui, na verdade, é a frente da casa, onde a gente viu lá que tem o elemento de fechamento, né? Aquele fechamento frontal que sobe e desce ali, aquele brise, está invertida. Só está invertida aqui, tá? Olha que interessante, a parte de trás da casa é apoiada por esse grande pilar aqui, ó. Né? Esse pilar redondo aqui. Muito provavelmente, o que que acontece aqui? Tem uma grande viga de transição aqui, ó, que pega aquelas vigas que saem daqui, ó, tá? Aquelas grandes vigas aqui, ó. Por quê? Porque ele está descentralizado, senão ele estaria aqui, né? Por que ele deu essa resolução? Muito provavelmente porque, ó, tá vendo? Ele desenhou a casa, não tem apoio aqui. Aqui ele tem uma espécie de uma passarela, né? Então não teria também um outro apoio, tá? E também é, para ele dar esse fluxo maior também da casa, nesse sentido aqui. Mas aí é mais uma parte mais, né, de conceito da arquitetura. Cara, aí a gente começa a observar a planta e ir lá no detalhe da planta. E aí como que a gente descobre os atirantamentos, como que a gente descobre como ela está suportando. Apoiada, certo? Naquelas vigas que a gente desenhou aqui, certo? Como que ele apoia esse meio aqui se a gente não tem nada? Tem a grande viga que está segurando o primeiro pavimento, mas e os demais pavimentos? Olha aqui os tirantes, ó, o desenho dos tirantes aqui, ó. Aqui deve ter mais um embaixo, ó. Aqui não tem tirante, mas aqui tem outros, ó. Aquilo que eu falei, ó, tem um tirante realmente aqui, ó, bem no cantinho. Tá vendo? Interessantíssimo, né, cara? Aqui, ó, a gente mostra a planta do solo, né, o apoio dele no solo, onde inicia bem a escada aqui, muito próximo do solo, e a projeção da casa, né? Toda a projeção da casa aqui. Cara, fantástico, né? Por que que o arquiteto consegue fazer isso, cara? Ele domina a técnica arquitetônica, né? A técnica estrutural, os elementos arquitetônicos, os elementos estruturais, os elementos de instalações. Por isso que eu falo que a planta é até difícil de ver, né? Onde tem fechamento aí, né? Praticamente não tem fechamento. Aí é mais uma dica nossa aqui, a gente propositalmente a gente não põe um monte de foto, né? Um mundaréu de fotos, para que você vá lá e pesquise e comece a olhar a casa com outro olhar e achar até mais coisas do que a gente encontra aqui e detalha, né? E ver como que foi feito esses fechamentos aqui, ó. Essa casa é muito interessante, porque você olha os fechamentos e fala assim, caramba, essa casa não tem fechamento. E você observa que a casa só tem fechamento nas áreas mais assim íntimas mesmo, né? Tipo banheiro e dormitório. Do resto, ela é toda aberta. A área comum, a área de convivência da casa é toda aberta. Bom, tem um propósito, a casa é na praia, então eu acho que esse é a finalidade de deixar a casa como se fosse um pátio mesmo. E aí, onde tem uma restrição maior ali na área de dormir, aí ele fecha em clausura, né? Deixa um pouco mais fechado. Mas do resto, a casa é toda aberta. Interessantíssimo, né? Para a gente chegar num cliente desse e ele adquirir, né? Apostar nessa ideia, assim dizendo, cara, é difícil, né? É um pouquinho difícil. Mas o que é interessante, quando o arquiteto imprime esse tipo de partido, aí eu entro no partido arquitetônico, né, conceito arquitetônico, os, os clientes já vêm automaticamente sabendo o que ele vai fazer, né? Já são, assim, eles sabem que contratando esse escritório de arquitetura, ele vai ter uma arquitetura, né, voltada para isso, né? Seguindo esse partido, esse conceito, entendeu? Interessantíssimo. Agora eu vou mostrar uma outra imagem que é interessante, que é a imagem da maquete e aí do desenho técnico.
Cara, do corte, né? O corte de novo, né? A gente explica que o corte desse escritório de arquitetura é muito peculiar, que ele proposital ele faz a casa bem no alto, né? Isso é muito legal, muito interessante, né? Ó, viga de transição super importante, desenhada, apoiando, porque ela faz uma função. E aí, olha o desenho da piscina, cara. Cara, muito legal, né? É uma grande viga deitada, né? Que faz suporte. Esse grande fundo aqui tem super importância na chegada desse grande pilar aqui. Muito importante. E como a gente viu tirantes lá, ó, muito provavelmente isso aqui é um tirante, ela está adiantada na própria piscina, cara. Muito louco, né? Ó, desenho das viguinhas metálicas aqui, ó. Cara, se a gente não estuda desenho técnico, como que a gente faz isso? Né? Ó, detalhe também, ó, arquitetônico aqui, né? Detalhe arquitetônico que eu te falei daquela laje lá, tal, que ela é fundida, essa laje não tem, né, o mesmo sentido, porque é a laje de piso. Cara, como que a gente consegue desenhar isso, né? Detalhar isso? Esse é um desenho muito simples que está acontecendo aqui. Quando a gente começa a detalhar o projeto executivo, vai surgindo outros detalhes. Esse desenho fica muito rico, né? Muito rico em detalhes. Isso só vai conseguir fazer esse projeto executivo. Quem é o projetista que trabalha com os arquitetos ali, se estuda e observa muito isso, senão ele não vai conseguir fazer, cara. Não vai conseguir chegar nesse desenho arquitetônico que passe até bastante informação para o pessoal da engenharia, né? Para o pessoal que vai fazer o cálculo. E também rico para o pessoal da obra, detalhe de obra. Isso é muito importante. A maquete de estudo, né? Lá na maquete não detalha aqui o fundo da piscina, né? Mas ela diz muita coisa ali do que o projeto quer, né? A resolução do projeto, o sentido do projeto. Tá um pouquinho diferente aqui, né? O desenho. Aqui também a gente tem mais um outro pavimento, né? Aqui também a gente está dividido em dois, né? Ou eu acho que é o contrário, né? Aqui, né? Esse bloco aqui, ó, é esses dois aqui, né? São esses dois aqui, ó. Né? Está dividido em dois aqui, ó. Esse aqui também está dividido em dois. Um grande pilar, né? Mas a a maquete física, né? Deu o sentido de toda a casa, né? Isso aqui é muito legal, né? Já se sabe qual a resolução da casa, né? O que teria de estrutura ali na casa e os principais apoios e como se comportaria a viga e tudo mais. Muito legal, né? O detalhe aqui, ó, da viga, da laje invertida na viga, ó, de novo, marcando a laje invertida na viga. Muito legal, né? É isso, a gente precisa estudar muito isso e adquirir esse repertório na arquitetura. Vai lá e entra no site deles e vê mais os detalhamentos, né? Vai ver detalhamento de piso, vai ver muita coisa lá, os pisos que eles usam, os brises super legais, vai ver nas fotos os tirantes aparecendo e você vê a estrutura, né, participando da arquitetura, que isso é muito legal, as instalações que são todas aparentes, né, de, de hidráulica e elétrica, muito legal mesmo esse projeto, beleza? Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal e vamos lá, chama mais amigos aí, chama os nossos amigos, né, os estudantes de arquitetura, os estudantes de edificações, para a gente compartilhar esse conteúdo educacional aqui com todos eles, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até a próxima!